Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Corporate Biotalks. Eu estou aqui com uma grande representação da Embrapa, que recentemente foi direcionado para tratar de temas de relações internacionais dentro da Embrapa, ou seja, levando a pesquisa, a ciência e o conhecimento brasileiro mundo afora. Estou aqui com Marcelo Morandi, seja muito bem-vindo, um prazer revê-lo aqui em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nessa edição de COP28, Marcelo. Muito obrigado, Renata. É um prazer te encontrar aqui, né, mais essa oportunidade da gente estar conversando e estar discutindo e estar mostrando o que está acontecendo aqui, que é de extrema importância, não só para a agricultura, mas para todo o nosso país, mas em especial para a nossa agricultura. Falando em agricultura, o que eu tenho conversado com os especialistas, tanto do Brasil quanto do mundo, aqui durante essa COP28, é que a agricultura voltou à pauta principal das discussões em relação às mudanças climáticas, mas de maneira, digamos que até positiva. Quais são as transformações que a gente vem fazendo? Quais os exemplos que a gente pode mostrar para o mundo? Qual que é a sua relevância, o seu ponto de vista em relação à agricultura, hein, Marcelo, sobre essa perspectiva do clima? Sim. Há duas grandes transições acontecendo. Uma é a transição energética e a outra é a transição alimentar. A questão da segurança energética e da segurança alimentar, elas são fundamentais. E não dá mais para a gente falar assim, pensar em segurança energética para depois pensar em alimentar ou o contrário, tem que ser uma e a outra. Mas é óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a questão da agricultura, porque a agricultura ela tem algumas características muito importantes. A primeira é, todos nós precisamos dela. Precisamos de energia também, mas precisamos de alimento. E a segurança alimentar ela é fundamental. E segundo, a agricultura ela tem uma especial vulnerabilidade ao clima. Então, garantir a resiliência, a adaptação da agricultura neste cenário de mudanças climáticas é fundamental. Então, por isso, a grande importância de se pensar em agricultura, em como que nós podemos garantir que a agricultura vai continuar produzindo e até ampliando a sua capacidade de produção diante desse cenário de mudanças climáticas. E também, obviamente, como que isso pode contribuir para essa transição energética e também para a redução das emissões de gás de efeito estufa. Excelente, né? De Sharm el-Sheikh para cá, ou seja, da COP anterior no Egito, quais foram os grandes avanços? Eu sei que em Sharm el-Sheikh foi criado aquele grupo de clima, de agricultura entre diversos países ali signatários. O que você viu de fato de avanço de lá para cá, hein, Marcelo? Então, nós temos uma decisão que foi tomada na COP27 de criação de um joint co-work, um grupo de trabalho, né, entre todas as partes, para investir em ações climáticas para a adaptação da agricultura, para a segurança alimentar. Então isso foi uma decisão extremamente importante que foi tomada lá. Nós já tínhamos um grupo anterior que chamava de Coronívia, onde se discutiu muitos assuntos, foram feitos diversos workshops, foram levantados todos os temas, foram criadas as definições do que seria o que é a agricultura sustentável para o mundo. A gente tem o nosso conceito e como que a gente uniformiza esses conceitos todos. Então foram 5 anos de discussão nesse tema, até que em Sharm el-Sheikh foi falando, bom, já temos conhecimento suficiente, precisamos agora implementar. Precisamos criar ações que levem isso para a realidade da agricultura nos diferentes locais no mundo. Então foi criado esse grupo de trabalho, essa decisão lá em Sharm el-Sheikh, para achar, primeiro, criar mecanismos para que essa implementação aconteça. Então, quando chamamos de mecanismo, aqui a linguagem que eles falam são meios de implementação, né, envolve treinamento, capacitação, transferência de tecnologia, inovação, para que você atinja esse objetivo de segurança alimentar, de produção de alimentos e, obviamente, também pensando no grande compromisso das nações, que é com 1,5 grau de aquecimento. Né? Então, o que nós discutimos aqui esse ano, nesse tema da agricultura, foi exatamente isso. Como vai se dar esse processo? Quais são as fontes de financiamento que deveriam entrar? Né? Como que a gente organiza para que isso aconteça, de fato? Então a gente avançou, nós temos um texto base construído, mas não houve um acordo total, especialmente na governança desse processo. Então há uma distinção, uma diferença muito grande entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, na forma e também entre as regiões do globo, na forma como deveria acontecer essa governança. Mas isso é natural, Renata. Aqui a gente está discutindo de forma multilateral.
Sim. São 200 países que têm que chegar num acordo, né? Então essas coisas são lentas, elas são complexas, porque cada país tem as suas red lines, ou seja, os seus limites, aqueles assuntos que eles não querem tocar, não querem que sejam construídos. E o nosso objetivo aqui, nessas grandes decisões da COP, é, na verdade, criar o framework, criar os limites e as regras do jogo. Depois, aqui dentro, estabelecido isso, cada país vai localmente, dadas as suas condições, desenvolver os seus programas, os seus próprios mecanismos para que isso aconteça, né? Então, a gente não vai sair daqui dizendo, você, país tal, tem que fazer isso. Sim. Não é isso. Sim. Agora, se a gente também não tiver esse controle, cada um vai fazer o que quiser. E aí vira caos. E aí quem tem mais força, puxa para o seu lado. Então é fundamental, é lento, é demorado, às vezes é frustrante para quem está de fora olhando, nossa, isso aí não vira nada, nunca acontece. Mas é fundamental, porque é isso que nos dá as regras. E aqui todo mundo tem voz. É o único ambiente onde todos os países podem falar, não, isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso é importante, isso a gente tem que pensar mais. Mas o que eu senti, Marcelo, nessa COP é uma COP muito de otimismo, digamos assim, de perspectivas de que sabemos o que está acontecendo e quais são as ações efetivas que nós, papel como sociedade, como nações, vamos fazer para enfrentar e juntos, né, de união, de ação, de deliver, né, de entrega. Então, o que eu senti, assim, pela maioria das pessoas que a gente tem conversado, é justamente esse ponto, né, de que sabemos o problema e como é que a gente vai enfrentar juntos e quais são esses exemplos. Então, o que eu senti, eu não sei se você teve essa percepção, que foi até um clima mais de otimismo, né, de ações mais sendo realizadas. A urgência está grande e todo mundo já sabe onde estão os pontos centrais de problema, né? Então, sim, tem esse otimismo, mas por outro lado ainda tem muita dificuldade de ter alguns avanços, né? Especialmente nesses dois pontos centrais que eu coloquei, a transição energética e a transição do alimento, né? Do food system, como é o termo que está sendo usado aqui nessa COP. Que bom que você teve essa percepção de otimismo. Nas negociações não foi tão otimista assim, né? Foi bem difícil, foram bem pesadas as negociações. Especialmente esse ano a gente está com uma negociação fundamental que é o Global Stocktake. É o primeiro grande levantamento do que aconteceu desde o Acordo de Paris. Cada país estabeleceu as suas NDCs, as suas metas, aquilo que tinha que fazer, a sua ambição climática, e agora está fazendo uma primeira grande avaliação. O que aconteceu? Nós estamos no rumo certo? Nós já sabemos que não estamos. Nós vamos ter que aumentar a nossa ambição. E aí, então, está tendo essa discussão toda. Tá, temos que aumentar a nossa ambição. Como fazemos isso? Aonde que nós vamos aumentar a nossa ambição? Como que a gente induz os países, as partes a aumentar essa ambição? Aí você tem uma diversidade muito grande. E aí tem alguns perigos para a agricultura. Porque alguns países colocam, não, o problema está na agricultura. Né? Então, o problema está no óxido nitroso, está no metano, etc. e tal. Então, assim, essas discussões foram bastante tensas, bastante pesadas. Essa negociação vai sair uma decisão daqui, porque tem prazo, o GST tem prazo, que é esse Global Stocktake, porque em 2030, no Brasil, nós vamos ter a renovação das ambições climáticas das NDCs. Então, assim, tem sim um tom de urgência, de necessidade, todo mundo está olhando para a mesma direção, mas as soluções ainda estão cada um puxando para aquilo que é mais fácil ou mais adequado para a sua parte. Isso faz parte do multilateralismo, não tem nada de diferente acontecendo nisso, mas nós estamos atentos para que não entre coisas que depois pode comprometer a nossa eficiência, a nossa capacidade de produção. E ao mesmo tempo também assim, mostrando que aquilo que nós estamos fazendo contribui de forma muito clara para as reduções das emissões e também para a adaptação às mudanças do clima.
Excelente ponto que você trouxe aqui para a gente, principalmente a gente colocando aqui para a nossa audiência sobre o Acordo de Paris, lembrando que foi fechado na COP realizada em Paris em 2015, ou seja, a gente já estava tendo quase 10 anos, uma década, e a gente tem ali aquele limite também que foi imposto de até 1,5 grau antes dos níveis pré-industriais para esse século, e aí alguns especialistas já dizem que estamos muito próximos desse limite de aquecimento global, e a gente tem observado o quanto isso pode trazer ainda mais desastres aí ambientais pelos quais a gente tem passado. Então, Marcela, é muito relevante você colocar esse ponto de que há convergências, sim, entre o multilateralismo, entre as reuniões, as discussões, mas também a gente pode colocar alguns pontos em comum, né, e que de fato a agricultura e a pecuária brasileira, a agropecuária, não seja afetada por isso. A gente sabe que recentemente esteve aqui o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, e colocou, por exemplo, e a gente sabe que aqui é uma região de muitos fundos de investimentos, os maiores do mundo, globais, estão aqui, estão na Arábia Saudita, essa região do Oriente Médio, ou seja, uma grande oportunidade de atrair esses investimentos para as pastagens degradadas no Brasil. Como é que você vê esse ponto-chave? Sim, isso é fundamental. Essa é uma grande estratégia do Brasil. Nós estamos falando da necessidade de aumentar a produção de alimentos, mas nós estamos falando da necessidade de aumentar essa produção sem avançar sobre vegetação nativa, sem desflorestar, sem desmatamento. E isso é um ponto central para o Brasil, né? A questão do desmatamento é um ponto chave central para o Brasil. Então nós temos área disponível, que são essas áreas de pasto ou que foram abertas em algum momento e que se degradaram, ou seja, perderam a capacidade de produção, e que podem ser restauradas e podem ser incorporadas no nosso sistema de produção. Então esse é um ponto-chave, porque isso nos dá a capacidade de ampliar enormemente a nossa produção de alimentos, sem avançar sobre o desmatamento, né? E também avançando, por exemplo, que parte dessa área vai para a agricultura, mas parte vai para a pecuária e parte vai para a restauração florestal. Então nós temos todo o cardápio, né, colocado com área disponível que a gente pode tanto fazer restauração quanto inclusão de novas áreas no sistema de produção. E para isso, obviamente, precisa de investimento, né? Então o país está buscando esses investimentos para isso. E é uma estratégia extremamente importante para o nosso cumprimento da nossa NDC também, ou seja, dos compromissos que a gente assumiu lá na Acordo de Paris. Certo. Como é que a gente volta para o Brasil? Qual que é a lição de casa que a gente tem dessa COP? Como é que você leva assim tudo que foi discutido aqui? Quais perspectivas que a gente pode dar e dividir aqui com a nossa audiência, Marcelo? Eu acho que tiveram alguns pontos bastante importantes aqui. O primeiro nós temos que melhorar a qualidade da nossa informação na agricultura. Tá? E não é só a comunicação em si, né, mas a qualidade da informação, as nossas bases de dados. Nós temos ainda muitos problemas no Brasil com informação de qualidade, com bases de dados oficiais que nos ajudem a mostrar para fora de forma científica, mostrar para, por exemplo, para as Nações Unidas, né, para o IPCC, por exemplo, os avanços que nós estamos tendo no dia a dia dentro da nossa agricultura. Nós precisamos continuar pensando em como melhorar ainda mais o nosso sistema de produção. Nós já temos, sim, sistemas extremamente robustos, importantes, com alto grau de sustentabilidade, mas isso ainda não é 100% da nossa agricultura. E mesmo dentro desse 100%, a gente sempre pode melhorar. Então a gente está buscando esses pontos de melhoria e buscando, obviamente, os mecanismos para fazer isso. Então nós temos tecnologia para isso, nós temos um setor produtivo que é investidor, que é empreendedor, que gosta de inovação, que gosta de tecnologia e que quer fazer melhor, sempre. Então assim, nós temos esse ambiente todo, né? Precisamos melhorar, acabar de construir o nosso ambiente regulatório. Então, por exemplo, o Código Florestal tem que ser um ponto central para o Brasil nesse momento, concluir o CAR, resolver o nosso problema do desmatamento e colocar, então, aí sim a gente vai conseguir mostrar toda a competitividade que a nossa agricultura tem, porque nós temos excelentes tecnologias, boas práticas, excelentes produtores, mas muitas vezes nós não conseguimos colocar isso aqui nas discussões internacionais, porque nós ainda não temos esses dados organizados de forma robusta. Então isso depende sim do governo, isso depende da pesquisa, mas também depende do setor produtivo. Então tem que ser uma
grande concertação enquanto Sim. país para a gente fazer isso. Mas eu pessoalmente penso que nós estamos num momento muito positivo. Num momento muito positivo onde a gente tem todos esses elementos colocados na mesa e temos todo mundo querendo fazer isso, né? Então eu acho que é importante a gente levar essa mensagem daqui. O Brasil é um líder mundial na agricultura e na sustentabilidade. Isso não quer dizer que a gente já chegou na linha final. Nós ainda sempre... Sustentabilidade é uma jornada, não é um episódio. Sim. Tá? Então a gente tem que continuar sempre melhorando nesse processo e, ao mesmo tempo, fazer então a nossa lição de casa e, ao mesmo tempo, colocar isso para fora de forma consistente, organizada, mostrando dados, mostrando números confiáveis, números que realmente demonstrem essa nossa liderança. E corrigindo, obviamente, os problemas que nós ainda temos. Muito bom você tocar nos pontos principais aí, chaves do nosso país em relação ao Código Florestal. Cara, um outro ponto, mercado de carbono. O que você sentiu aqui? Porque eu vi muitas empresas, inclusive vindo para cá hoje, Marcelo, eu conversei com um banco que está tratando sobre esse tema de mercado de carbono lá na Europa e tem muito interesse em fazer essa relação com o Brasil também. Nós estávamos juntos ali no ônibus vindo para cá e aí surgiu essa oportunidade. Como é que você tem visto esse mercado, tanto voluntário quanto regulado? Quais são as diretrizes agora para que de fato ele funcione na prática? Aqui foram discutidos o famoso artigo 6, né, da Acordo de Paris, e tem 2 itens lá importantes, que é o artigo 6.2 e o 6.4, aquilo que fala do mercado voluntário, do mercado regulado e como que acontece essa transação entre países e entre entes privados, né? Agora, a discussão aqui, assim, as regras já estão todas colocadas. A discussão que aconteceu aqui esse ano foi na questão de como operacionalizar isso. Especialmente porque esses créditos eles têm que ter toda uma questão de rastreabilidade, de transparência, de registro, porque eu não posso vender o mesmo crédito 2 vezes para 2 pessoas diferentes. Eu tenho que ter garantia de todo esse registro do crédito. Então, está nessa fase agora de desenhar como vai se dar essa questão do registro e dessa transação entre países desse grande mercado de carbono global, né? No Brasil, nós estamos discutindo a nossa lei, nosso marco legal para construir o nosso mercado de carbono regulado e voluntário. Obviamente que o voluntário é voluntário, ele não precisa de legislação, ele já ocorre dentro das regras que estão postas, né? Essa discussão ainda está acontecendo no Brasil, nós ainda temos alguma dificuldade de ter um projeto de lei que atenda a todos os interesses, né? Mas para o agro é muito importante a gente, o mercado de carbono ele tem um valor importantíssimo, tá, para o agro, mas nós não podemos colocar também todos os nossos ovos na mesma cesta. Não vai ser o mercado de carbono que vai nos tornar mais competitivo. Sim. Tá? E na verdade, se nós temos todas as boas práticas, se nós conseguimos mostrar a nossa redução da pegada de carbono das nossas cadeias produtivas, nós já estamos fazendo isso, né? Nós já temos aí dados para soja, para cana, para etanol, o café eu acho sensacional, o case café, né? Isso. Maravilhoso. Então nós já estamos mostrando isso, que nós temos uma intensidade de carbono decrescente nas nossas cadeias produtivas. O crédito de carbono ele pode ser uma opção, mas uma opção melhor até do que o recurso do crédito de carbono na agricultura, porque ele é ainda muito caro e muito complexo de individualmente produtores fazerem. Quando você vende soja, você vende a soja, você entregou a soja para o trader. Se o navio afundar, se o caminhão tombar, é o trader que vai cuidar. O mercado de carbono, você vende o carbono, mas você continua responsável por ele, por pelo menos 20 anos. Então é um casamento de pelo menos 20 anos, onde você tem que cuidar, você não pode perder esse carbono. Se você tiver uma seca profunda, por exemplo, se tiver um problema no seu solo que tenha que passar uma grade, você vai perder esse carbono. Então, o mercado de carbono para a agricultura não é tão simples como a gente imagina. Mas, se eu aplico todas essas boas práticas e eu consigo mostrar a redução da intensidade de carbono, da minha pegada de carbono, né, no popular, como a gente fala, e eu consigo aumentar a minha produtividade, você tem um diferencial para abrir novos mercados, abrir mercados com preços diferenciados,
Aí entra toda a questão de rastreabilidade, todo esse processo. E então é muito mais importante isso do que a gente pensar no mercado de carbono. O carbono tem que ser a nossa cenourinha na frente A cereja do a bolo, cereja do digamos bolo. assim, não o principal Isso. bolo, né? E nós podemos achar outros mecanismos de remuneração para isso. Uhum. Né? Lógico, se vier o mercado de carbono também, ótimo, né? Vai ser mais uma remuneração. Mas lembrando que ele não é tão simples e ele tem compromissos de longo prazo e muitas vezes que não estão no controle do produtor nesse longo prazo. Então, mais importante do que pensar em vender carbono é pensar em fazer uma agricultura de alto padrão, sustentável, com redução de emissões dentro do processo e ter isso reportado. Nós já estamos aí com as calculadoras, com tudo isso sendo desenvolvido, as certificações sendo feitas, para que eu consiga abrir mercados e ter diferencial do nosso produto nesses mercados. Tá? Então, usando o carbono como base, mas não participando diretamente desse mercado de carbono. Não é que a gente não possa participar, mas a gente tem que pensar nesses outros mecanismos também que eu acho que são extremamente importantes para o agro. Marcelo, uma pergunta-chave aqui também para a nossa conversa. Recentemente você fez a transição, né, da Embrapa Meio Ambiente para a área de Relações Internacionais da Embrapa e na minha avaliação, assim, foi uma escolha excelente porque você já tinha, digamos, muito desse know-how de acompanhar as grandes negociações internacionais. Como é que tem sido esse trabalho? Como é que foi essa transição? Então, em junho, né, eu assumi essa nova posição, então eu estou aí nesse processo, né, ainda de transição. Está sendo um excelente aprendizado, nós estamos, né, com uma nova diretoria na Embrapa, né, a presidente Silvia, os nossos novos diretores, e ela me pediu, então me convidou, né, para reestruturar essa área, porque cada vez mais a Embrapa tem tido um papel importante, não só no desenvolvimento da ciência, aqui para o Brasil, mas todos os países têm interesse e querem dialogar com a Embrapa. Né? Então, a Embrapa ela tem uma importância muito grande nesse contexto, tanto nos países sul-sul, quanto nas interações científicas com os países do norte. Então, nós precisávamos fortalecer e reorganizar essa área na Embrapa. Então, recebi esse convite da Silvia, e para mim está sendo um grande aprendizado, né? E eu estou podendo acompanhar, eu já acompanhava essas negociações, né? E estou podendo então aprofundar e não só isso, montar uma equipe mais robusta, ou seja, para que a gente possa fazer isso de uma forma mais sistemática e mais profunda, tanto nas negociações internacionais quanto nas cooperações, tanto técnica quanto científica. Então, esse aí é um novo papel que a Embrapa... A Embrapa sempre teve essa atuação internacional, né? Mas agora nós estamos restaurando com esse novo modelo. O que eu vejo é que está mais ativa, né? Sempre teve essa relevância, mas em nível internacional essa atuação ela precisa ser mostrada, né, Marcelo? Sim, nós temos, já tivemos até uma atuação maior no exterior, com laboratórios virtuais no exterior, que a gente chamava de LabEx, chama até hoje, né? São os nossos LabEx. Hoje nós ainda temos 2 LabEx em funcionamento, um que fica em Montpellier, dentro do Agropoli, e o outro que fica ligado ao ARS, que é o Agricultural Research, seria o equivalente da Embrapa nos Estados Unidos, então fica em Beltsville, perto de Washington. Então nós temos ainda esses 2 funcionando, que é exatamente esse intercâmbio que a gente tem com os grandes centros de ciência. Nós já tivemos também na Alemanha, e na China e na Coreia do Sul. Esses hoje não estão ativos por questões, né, de dificuldade, né, que nós temos também financeira e todo esse processo para manter pessoas no exterior, mas a atividade de cooperação ela continua. Então nós temos hoje uma interação muito forte com diversas universidades e institutos de pesquisa no mundo todo, né? E estamos inclusive agora no próximo ano assumindo também a presidência do PROCISUR, que aí reúne todas as instituições de pesquisa do Cone Sul, dos países do Cone Sul. Então a Embrapa está assumindo um papel extremamente relevante e importante nesse cenário da tecnologia para a agricultura, especialmente para a agricultura tropical. Excelente. Só tem um ponto-chave também que a gente precisa colocar aqui, que é em relação, você tocou no ponto das questões financeiras, né? Como é que vocês têm trabalhado essa questão, que a gente sabe que vocês têm feito muito parcerias público-privadas e que é excelente, fundamental. Como é que está a questão de fato financeira da Embrapa? Sim, nós
estamos tentando recompor o orçamento da Embrapa. Nós tivemos, ao longo dos anos, uma queda muito significativa do investimento em ciência, e especialmente no investimento também na Embrapa. Então nós estamos tentando recompor esse orçamento que vem do orçamento público, né, que é uma parte do orçamento público, e em paralelo nós estamos buscando, obviamente, novas formas de ter esse financiamento. Então as parcerias público-privadas são fundamentais nesse processo, fundos internacionais ou nacionais de investimento em pesquisa, também nós estamos construindo e conversando com diversos atores nesse sentido, para que a gente possa ter essa recomposição do orçamento. Tem que lembrar, né, a ciência é algo de longo prazo e precisa de investimento contínuo, porque se você interrompe uma pesquisa, não é só voltar depois que você volta daquele mesmo tempo, né? Você precisa retomar todo um processo, por exemplo, às vezes para desenvolver um cultivar tolerante a temperaturas mais elevadas ou à seca, que seria uma função aí de adaptação à agricultura. Nós podemos levar 5 anos, 10 anos, 15 anos para fazer isso. Né? Então nós precisamos desse investimento contínuo. Parte desse investimento vem do Estado, e é preciso que venha do Estado, porque tem algumas pesquisas que ainda estão na base, que são básicas, que é difícil a gente conseguir um investimento privado para elas, mas depois que a gente abre esse caminho, aí sim o investimento privado vem e transforma isso em inovação, isso vai para o mercado e isso transforma a realidade da agricultura. A gente tem visto isso em todas as cadeias, né, que a gente atua aí há 50 anos, né? Acabamos de completar esse ano aí 50 anos de atuação. Então nós temos um papel da pesquisa pública, e também para a inclusão de pequenos produtores, de levar tecnologia para pequenos produtores, de trazer isso também. Nós temos 5 milhões ou mais de 5 milhões de agricultores no Brasil, de propriedades rurais no Brasil, né? Grande parte já estão participando do mercado, mas algumas ainda estão à parte desse mercado ou precisam de mais tecnologia para ganhar desse mercado. E a Embrapa sempre trabalhou com toda a agricultura, né? Todos os modelos, todos os tamanhos. Então isso a gente precisa de investimento, tanto público quanto privado, para que a gente consiga dar sequência na questão científica, né, tecnológica, que não pode ser interrompida. Com certeza. Para a gente fechando aqui, mensagem da COP28 para a Embrapa e para toda a sociedade, qual é a que fica? O senso de urgência, a necessidade que todos nós temos que pensar que nós estamos vivendo um momento de transição, de dificuldades, sim, mas que a agricultura é parte dessa solução. Então, assim, nós temos que investir para sermos efetivamente parte desse processo, né? E a agricultura tem esse potencial. A agricultura é um dos únicos, ou talvez o único setor que tem essa capacidade de não só reduzir emissões, mas até mesmo de sequestrar carbono e de contribuir efetivamente para a mudança, a redução, né, das emissões e parar, né, a mudança climática. Excelente, Marcelo. Você parece que adivinhou a frase que eu escrevi ali atrás. Aqui a gente está numa área realmente também de transição energética e são vários totens, inclusive em algum deles vocês podem escrever. Eu deixei lá meu recado e falei que a agricultura brasileira ela tem todo esse potencial, esse papel de ser relevante, de ajudar nessa mitigação das mudanças climáticas e auxiliar de fato no que a gente pode fazer para ter um mundo melhor, né, e mais aí provável e inteligente também. Obrigada, Marcelo, por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Renato. Foi um prazer conversar com você aqui em Dubai.